Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vamos falar hoje sobre figuras semelhantes. Bem, o que é necessário para que duas figuras sejam semelhantes, especificamente falando de polígonos, tá? É necessário que ocorram duas coisas. A primeira delas é que os ângulos entre essas figuras sejam os mesmos. Por exemplo, eu tenho essa figura aqui com um ângulo de 97. Veja que nessa figurinha menor eu também tenho um ângulo de 97. Eu tenho esse ângulo aqui de 130. Eu tenho na outra figura também um ângulo de 130. Eu tenho nessa figura aqui um ângulo de 93. Então também tem um ângulo de 93 nessa outra figura. E assim por diante. Você veja que todos os ângulos aqui, em ordem, eles são os mesmos, certo? Tem um ângulo de 120 aqui, tem um ângulo de 120 na menor. Então, a primeira coisa que tem que acontecer para que as figuras sejam semelhantes é que nós tenhamos os mesmos ângulos, tá? Vou anotar aqui. Então, primeiro, temos que ter o quê? Mesmos ângulos. Perfeito? Mesmos ângulos. Agora, os mesmos ângulos, a ordem, né? Os ângulos correspondentes, eles têm que ser os mesmos. Tá bom? Ok, gente? Então, a segunda coisa que tem que ocorrer para que as figuras sejam semelhantes é o seguinte. Veja bem. Eu vou pegar aqui nessa figura maior, do polígono maior, o lado que compreende os ângulos 97 e 120, ou seja, o lado que está entre esses dois ângulos, que é esse lado aqui de 2,6. Vou aqui na outra figura também e vou pegar o lado que compreende os mesmos ângulos, o de 97 e o de 120. Ou seja, eu vou pegar esse lado aqui, 1,3. Agora veja só, se eu pegar e fizer a razão entre esses dois lados, ou seja, 2,6 para 1,3, tá bom? Você vai ver o seguinte, ó, 2,6 dividido por 1,3, isso vai dar exatamente 2. Perfeito? Se eu fizer essa divisãozinha, 2,6 por 1,3, isso aqui vai dar 2. Vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui agora. Com esse, vamos pegar esse aqui, esse lado D e E. Ou seja, eu vou pegar o lado que corresponde aos ângulos de 97 e de 130, tá bom? Ou seja, o 2,2. Vou fazer a mesma coisa na outra figura. Eu vou pegar o lado que compreende os ângulos de 97 e de 130. Ou seja, eu vou pegar o lado aqui 1,1. Então, eu vou fazer 2,2 sobre 1,1. Tá bom? Então, quando eu faço essa razão aqui, veja que isso aqui também vai dar 2. Perfeito? Se você fizer a mesma coisa para os outros lados, você vai ver que ele vai dar a mesma coisa. Então, se eu pegar aqui o lado que compreende os ângulos de 130 e 93, ou seja, esse lado aqui de 2,8, e fizer a mesma coisa para outro polígono, vamos lá. O lado que corresponde ao ângulo de 130 e 93, aqui no outro polígono, vai ser o lado de 1,4. Se você fizer 2,8 por 1,4, você vai ver que isso aqui também vai dar 2. Então, isso aqui vai acontecer com todos os lados, tá bom? Então, se ocorrer isso aqui, como de fato está ocorrendo nesse caso, então, juntando com a primeira característica, então nós podemos dizer que esses dois polígonos eles são semelhantes, tá? Então, repetindo, dois polígonos são semelhantes quando aconteceu o quê? Quando eles tiveram os mesmos ângulos correspondentes. E segundo, quando a razão entre os seus lados, tá? Quando a razão entre os lados correspondentes também for a mesma. Tá vendo? Ó, tá sendo sempre a mesma. E esse númerozinho que é constante aqui, tá certo? Esse númerozinho que é constante aqui, nós chamamos ele de constante de proporcionalidade, tá certo? Então, tá aqui, perfeito? Então, para que duas figuras sejam semelhantes, é necessário que isso aconteça. Agora, tem uma característica também interessante quando as figuras são semelhantes, que é a seguinte: veja bem, pronto, aqui vou apagar, nós já sabemos, né? O que é necessário para que duas figuras sejam semelhantes. Se eu pegar, por exemplo, o perímetro da figura maior, tá? O que é o perímetro aqui da figura? O perímetro vai ser a soma dos lados dessa figura, tá bom? Então vamos lá, vou pegar o perímetro dela. Quais são os lados da figura maior?
é 2,2. O outro lado é 2,8. Nós temos 3, eu coloco aqui 3,0. Nós temos 2,6. Nós temos 2,6 novamente. Está aqui os 5 lados da figura. Vamos somar esses 5 lados aqui, né? A gente está encontrando o perímetro. Então, aqui vai dar 10. 10 mais 12 aqui vai dar 22. Então, 2 aqui. Só 2 para cá. Então, aqui vai dar 6, 6, 8, 10. 10 com 3 vai dar 13. Então, aqui vai dar 13,2. Isso aqui é o perímetro da primeira figura. Está aqui 13,2. Tá certo? Vou fazer agora o perímetro da segunda figura. Vamos para a segunda figura, a menorzinha. Vamos lá. Então, vamos pegar os lados aqui. 1,1. O outro lado, 1,4, o outro, 1,5, o outro, 1,3 e o outro, 1,3 novamente. Vamos fazer essa soma. Aqui vai dar 10, 10 mais 6 vai dar aqui 16. Vem um para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai dar 6,6. Então, o perímetro da figura menor deu 6,6, tá certo? Agora, veja que coisa. Se eu pegar o perímetro da figura menor e multiplicar por 2, olha só. Se eu pegar o perímetro da figura menor e multiplicar isso por 2, olha o que vai acontecer. 2 vezes 6 dá 12, vem um para cá, e 2 vezes 6 dá 12, 12 mais um vai dar 13, olha só. Ou seja, se eu pegar o perímetro da figura menor e multiplicar por 2, eu vou ter o perímetro da maior. Em outras palavras, veja só, nós pegamos os lados dos polígonos e vimos que dava sempre a mesma coisa quando fazíamos a razão. Isso acontece também com o perímetro. Se eu pegar o perímetro da primeira figura, que foi 13,2, e fizer a razão desse perímetro com o perímetro da figura menor, que foi 6,6, olha só, 13,2 dividido por 6,6 vai dar 2 também. Então, aquela constante de proporcionalidade, ela vai se estender também para o perímetro. Tá bom? Ela vai valer também para o perímetro, não vai valer apenas para os lados, ok? Então, espero que tenham gostado e até a próxima.